Vamos dar início então à aula 9 do curso de Filosofia do Estado. O tema dessa aula será a crítica do poder em Walter Benjamin, Messianismo e Revolução. Vamos começar então com algumas breves considerações introdutórias sobre quem foi Walter Benjamin, esse grande filósofo, ensaísta, crítico literário, tradutor alemão, que é um dos grandes nomes da teoria crítica, associada à primeira geração da teoria crítica da Escola de Frankfurt, embora fosse um membro assim, meio outsider, e que era um judeu que teve uma morte trágica durante a Segunda Guerra Mundial, ele que foi obrigado a deixar a Alemanha, em função da sua origem judaica, e ele se refugiou um tempo na França e depois foi obrigado também a deixar a França no período da ocupação e acabou morrendo na fronteira da França com a Espanha, uma situação ainda pouco esclarecida, mas aparentemente na fronteira ele acabou se suicidando ali, mas num contexto em que eles estavam perseguindo e ameaçados pela polícia nazista. Bem, quanto à contribuição de Walter Benjamin para a filosofia, ele é um filósofo que produziu muito em diferentes áreas e que tem um estilo, uma maneira de escrever que é muito contundente, assim, muito forte, e que extrapola em muito domínio estrito assim, da filosofia, o conhecimento dele de literatura, de música, de outros assuntos, enfim, ele era um grande pensador do seu tempo, sem sombra de dúvida. Eu vou falar rapidamente sobre algumas de suas principais obras. Primeiro, o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, que foi a tese dele, defendida em 1919, que é um texto muito interessante para pensar o que foi o movimento romântico. A origem do drama barroco alemão, que foi a tese dele de livre docência, de 1925, foi rejeitada, na verdade, porque é extremamente sui generis do ponto de vista do estilo, etc. Não foi bem aceito na academia, ele acabou tendo uma carreira, uma vida como intelectual fora da academia. Kafka, um dos seus livros assim, de análise literária, ele também tem um importante livro escrito sobre Baudelaire, essa análise assim, do auge do capitalismo, da origem do capitalismo. Enfim, então, também a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, que é um ensaio escrito por Baudelaire, publicado originalmente em 1936, que é um texto fundamental para quem estuda estética e filosofia da arte, pensar o que acontece com a arte na era da sua reprodutibilidade técnica, a perda da aura, etc. E o texto, o livro Tese sobre o Conceito de História, que é um dos livros mais densos, no qual a gente vai ver isso na aula de hoje, uma parte, algumas das teses apresentadas ali, mas basicamente uma grande releitura da concepção de história, repensar a história a contrapelo, para usar um termo usado pelo Benjamin, enfim. Além desses livros que eu mencionei aqui, há muitas outras obras importantes do Walter Benjamin, que foram publicadas póstumamente em diferentes livros que organizaram, fizeram coletâneas da sua produção, as passagens são uma dessas obras, as obras escolhidas, a obra sobre magia, técnica, arte política, A Rua de Mão Única, o livro sobre Baudelaire, o livro Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie, o Anjo da História, que está aqui na minha mão, inclusive, que é um livro no qual vai apresentar, inclusive, o texto que eu vou discutir mais longamente aqui nessa aula, também escritos sobre mito e linguagem, que traz uma outra versão desse texto, e por aí vai. Enfim, então é uma produção muito ampla. Qual é o texto que eu vou privilegiar, que nós vamos conversar aqui sobre ele? Um texto que Benjamin publicou ainda na juventude, bem jovem, em 1921, intitulado Para uma Crítica da Violência, ou Zur Kritik der Gewalt, no alemão, que é um título, como vocês vão ver, há uma certa
há uma variação no que diz respeito à tradução desse título, quanto ao termo Gewalt, né? Esse vai ser um tema que eu vou discutir daqui a pouco. Mas primeiro eu queria situar esse texto, falar um pouco sobre o contexto em que esse texto foi escrito e alguns de seus traços principais. Bom, primeiro, lembrar que é um texto então da juventude, de Benjamin, publicado no contexto da Revolução, assim, dos anos que se seguiram à Revolução Russa, que ainda estava num processo de consolidação, né? A Revolução que é de 1917, portanto, 4 anos antes da publicação do texto do Walter Benjamin, e, sobretudo, pensando agora especificamente no contexto alemão, o ano da malograda Revolução Alemã de 1919, né, da Rosa Luxemburgo, etc. O Benjamin, então, ele é um pensador. Isso é interessante, aliás, mencionar isso, porque, obviamente, trata-se de um contexto em que a experiência revolucionária ela estava na ordem do dia, como uma possibilidade posta, né, iminente até. Enfim, então Benjamin ele é um pensador, como eu disse, absolutamente singular, difícil de se classificar, que está no cruzamento aí de diferentes influências do romantismo alemão, do messianismo judaico, a gente vai ver isso nesse texto muito fortemente, e do socialismo moderno, em especial do marxismo, né? E ele vai, misturando essas coisas, ele vai dar forma a uma teoria crítica das mais originais do século XX. É muito difícil classificar ele, eu disse que ele é associado à primeira geração da escola de Frankfurt, mas essa pluralidade de influência que ele recebe, a maneira como ele organiza o pensamento dele, realmente faz dele uma figura bastante sui generis, né, inclassificável. Bom, ele recebe uma influência dessa tradição profético-messiânica judaica, que tem no seu interior uma vertente utópica, né, revolucionária, digamos assim, uma inspiração revolucionária. E também da tradição socialista marxista. Do ponto de vista dessa influência judaica, nomes especialmente de um amigo do Walter Benjamin, que era um grande pensador do messianismo judaico, que foi o Gershon Scholem, né? E a partir desse tipo de concepção, uma tendência a operar uma mediação entre as lutas históricas, né, profanas, luta dos homens, digamos assim, e a realização de uma espécie de promessa messiânica, realização do reino de Deus e tal. Bom, e do lado marxista, a influência talvez mais forte, pelo menos a mais direta, as duas, né, mais diretas que a gente percebe nesse texto, é especialmente a influência, aliás, nesse texto é a influência do Georges Sorel, né, que é um pensador da tradição marxista francês, que em 1921, aliás, nesse texto ele reflete um texto do Sorel, que é de 1907, chamado Réflexions sur la violence, né, Reflexões sobre a Violência. Lembrando que Sorel ele era um sindicalista revolucionário francês, que defendia a tese da greve geral revolucionária, que fazia críticas ao parlamento. A gente vai ver eco disso muito claramente nesse texto do jovem Benjamin de 1921. Né? E o Sorel também apresenta no seu livro um esboço de uma teoria messiânica da Revolução, que é claramente o caminho que o Benjamin vai seguir. Bom, e outro texto que vai influenciar, mas isso no futuro, um autor, né, que vai influenciar mais para frente o pensamento do Walter Benjamin é sobretudo o Georg Lukács, né? O Lukács, que publicou em 1924 o livro História e Consciência de Classe, que é um livro muito importante na tradição do pensamento marxista. E a gente vai ver essa influência do Lukács no pensamento do Benjamin. O marxismo ele vai acabar se tornando um elemento chave na concepção de história do Benjamin, né? Embora o Benjamin mantenha sempre uma certa distância, um certo uma posição antiprogressista, digamos assim, que vai na contramão do materialismo histórico e do discurso do marxismo assim,
oficial, ou pelo menos aquele dominante, né, na época, né, no início do século XX. Né? No livro, então, que o Benjamin vai escrever já mais para o final da vida dele, que é a Tese sobre o Conceito de História, a gente vai encontrar essa associação do progresso com a catástrofe, na verdade, né? No sentido de que a história é um contínuo da violência, uma catástrofe. Isso porque o passado nada mais seria, isso obviamente pensando do ponto de vista do oprimido, do que uma série interminável de derrotas catastróficas. Né? E o Estado, então, de exceção fascista, por exemplo, ele mostraria essa ilusão do progresso, né? Aquilo aonde chegamos. Né? Ele é um absurdo do ponto de vista do progresso, levando ao extremo, na ótica do Walter Benjamin, a combinação tipicamente moderna entre o progresso técnico e a regressão social. Então, seria uma espécie o fascismo seria uma barbárie moderna, uma barbárie industrial. E o Benjamin rompe também com a linearidade do tempo histórico e associa a revolução a uma ruptura messiânica com essa continuidade da violência, né? Uma espécie de parada messiânica do devir, né? Desse devir histórico catastrófico. Uma interrupção, portanto, do contínuo da história. A gente vai ver isso mais para o final da aula, ao olhar mais de perto o texto. E assim também a utopia socialista, ela é inseparável para Benjamin de uma concepção qualitativa messiânica do tempo, em clara oposição com um certo evolucionismo que caracteriza o pensamento do marxismo vulgar, e que estava associado a essa crença, digamos assim, no desenvolvimento técnico da indústria, no domínio da natureza, etc. Claramente o Walter Benjamin, nesse sentido, ele está na contramão dessa tradição. Vamos então começar discutindo o termo Gewalt, que está no título desse texto. Como eu disse, ele pode ser traduzido como poder, por vezes ele é traduzido como poder, e aqui poder no sentido do poder institucionalizado, poder legal, a ideia do domínio, ou pode ser traduzido como violência, simplesmente. Quando a gente pega esse texto, que eu estou intitulando aqui como Para uma Crítica da Violência, nós vamos encontrar para o português outras traduções. Por exemplo, a tradução essa tradução, Para uma Crítica da Violência, é a tradução do Hernani Chaves, que está presente no livro Escritos sobre Mito e Linguagem, que é a tradução que eu indiquei que vocês lessem. Mas, para além dessa tradução, ainda tem outras duas para o português que eu conheço. Uma do Willy Boni, que traduz por Crítica da Violência e Crítica do Poder. Essa é a tradução que aparece no livro Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie. Ele, ao invés de escolher por uma ou outra, ele colocou as duas, né? Crítica da Violência e Crítica do Poder. E a tradução do João Barrento, que é a tradução que está nesse livro aqui, O Anjo da História, é a tradução que fez a opção por colocar Para uma Crítica do Poder como Violência. Então ele tentou um pouco explicar poder, mas como violência, né? Mostrando que há uma ambiguidade nesse termo Gewalt. Mais importante, na minha opinião, do que a escolha da tradução, ou como que a gente vai exatamente traduzir Gewalt, acho que mais importante é perceber a imbricação entre o poder político e a violência, né, que constitui o pano de fundo da reflexão do Walter Benjamin nesse texto. Né? Então, é perceber que ele está jogando o tempo inteiro, não só com a palavra Gewalt no alemão, que permite isso, porque ela tem esse duplo sentido, mas ele está jogando com o fato de que o poder instituído é, ele mesmo, sempre uma forma de violência. Né? Então, essa ambiguidade que ele explora e que é difícil traduzir, obviamente, porque no português a gente não tem um termo com essa mesma ambiguidade. O termo, então, crítica, que aparece nesse texto, né, para uma crítica da violência ou do poder, esse termo crítica deve ser entendido no seu sentido filosófico, kantiano, né, da tradição kantiana, né, como uma delimitação dos limites. Né? Então, Benjamin, o que ele vai tentar fazer é delimitar os vários domínios nos quais a Gewalt, né, essa violência ou poder, se exerce.
né, tratando especialmente da distinção entre o poder como violência, que é o poder do Estado, né, do direito, e a violência como o poder da revolução, né, que é o movimento, a ação revolucionária. O Benjamin, então, propõe uma crítica a toda a violência do direito por meio de uma reflexão histórica, uma reflexão ético-histórica, né, que tem uma dimensão messiânica, como a gente vai ver. Bom, então vamos lá seguir agora mais de perto o texto do Walter Benjamin. Na primeira fase do texto, o autor já aponta para qual vai ser o objeto da crítica, né? E diz Walter Benjamin, cito isso na página 121 da edição que eu sugeri para vocês. Peraí que essa página aqui está errada. Tá aqui. O objeto, então, da crítica, na página 121, diz Walter Benjamin, a tarefa de uma crítica da violência pode-se circunscrever à apresentação de suas relações com o poder e com a justiça, pois, qualquer que seja o modo como atua uma causa, ela só se transforma em violência, no sentido pregnante da palavra, quando interfere em relações éticas. A esfera dessas relações é designada pelos conceitos de direito e de justiça. Então, logo no início, o Walter Benjamin diz isso, que ele está propondo, então, é defender que a relação mais elementar e fundamental de toda a ordenação do direito é aquela entre fins e meios. Então, o direito é basicamente algo que é construído por uma relação de medialidade, ou seja, a violência é um atributo da esfera dos meios, é um atributo instrumental, é como se fosse o meio que a gente usa para atingir um determinado fim. E o direito seria aquilo que instrumentaliza essa violência visando a obtenção de um determinado fim, né? A paz, a justiça, enfim. A violência, então, está justamente na esfera dos meios e não dos fins, ou seja, que a violência não é aquilo que se objetiva, mas é aquilo que nós precisamos utilizar como instrumento para realizar um determinado fim, né? É dessa maneira que a violência é pensada tradicionalmente, e é esse o papel do direito. O direito é aquilo que operacionaliza o uso da violência, né? Sendo assim, a crítica da violência, para Walter Benjamin, deve colocar em questão não os fins justos ou injustos, né? Não aquilo que se pretende, mas os próprios meios. É uma crítica dos meios, portanto, né? A crítica da violência é uma crítica do direito, dos meios de uso da força, da violência. Acredita-se, então, que a violência ela pode ser um meio para fins justos ou injustos, perceba? Então, a violência ela mesma pode servir a um fim justo ou a um fim justo. Essa é a crença tradicional. Mas o Benjamin, né, diante disso, ele se pergunta se a violência em geral é ética, se ela é aceitável, né? Mesmo que seja voltada para fins justos. Ao colocar essa pergunta, né, isso conduz Benjamin a uma reflexão sobre os próprios meios, né, sem levar em consideração os fins aos quais eles servem, né? E ele exclui dessa maneira de sua reflexão o domínio dos fins e pergunta né, todas as questões relativas à justiça ou critério de justiça. Não é esse que vai ser o objeto da reflexão do Walter Benjamin nesse texto. E ele deixa isso claro na página 124 do texto, que eu vou ler, uma pequena passagem que diz: o domínio dos fins, e com isso também a pergunta por um critério de justiça, está por enquanto excluído desta investigação. Ao invés disso, encontra-se em seu centro a pergunta pela justificação de certos meios que constituem a violência, né? Então esse vai ser o objeto de reflexão do Walter Benjamin, basicamente os meios, uma reflexão sobre os próprios meios, né? Bem, dito isso, o Walter Benjamin então vai dizer que, de maneira geral, a filosofia do direito e a tradição do direito natural, ela eliminou um questionamento crítico sobre os próprios meios e ela aceitou facilmente a aplicação de meios violentos para fins justos, como se fossem necessários, né? Não tem como atingir os grandes fins, os nobres fins, os princípios universais de direito, se não for
por meio da violência, né? Então, a não ser que se abuse da violência, então havia uma tendência a se criticar o abuso da violência, ou a violência visando fins injustos, mas fora isso a violência era aceitável, né, na tradição do direito natural ou da filosofia do direito de uma maneira geral. A violência, então, tende a ser vista como um dado da natureza, né, como se fosse o único meio que dispomos, né, é necessário, de certa maneira, né. Cito, então, o Walter Benjamin sobre isso. Segundo sua concepção, e aí está pensando no direito natural, que forneceu ao terrorismo da Revolução Francesa o seu fundamento ideológico, a violência é um produto da natureza semelhante a uma matéria-prima, cuja utilização não está sujeita a nenhuma problemática, a não ser que se abuse da violência visando fins injustos. Então, fora esse caso, a violência seria necessária, né? Útil, importante para atingir os fins nobres, os fins justos, a realização dos grandes ideais. A violência, então, tende a ser vista como algo originário, algo natural. E o contrato social pressupõe justamente um indivíduo que exerce de direito, né, de iure, o poder que de facto ele possui, né? Então, em suma, as concepções do direito natural tomam a violência como um dado da natureza, né, da ordem das coisas, digamos assim, né? Bom, então essa é uma das tradições do pensamento jurídico que admitia a violência como natural, necessária da ordem das coisas. E por outro lado, a outra tradição, que é a do positivismo jurídico, também tende a ver a violência como algo aceitável, mas por outro argumento, né, como um produto do próprio devir histórico. Em oposição, então, à tradição do direito natural, elimina-se aqui toda essa questão dos fins, né, a justiça, né, que é aquilo que move o direito numa concepção justnaturalista. Porque aqui, agora, no positivismo jurídico, o direito ele é avaliado apenas pela crítica aos seus meios, né? Mas, né, o Benjamin vai deixar claro, ele vai ressaltar que as duas posições, tanto o direito natural quanto o positivo, elas se encontram no apego a um dogma fundamental. Está na página 124 também, diz Benjamin. As duas escolas se encontram num dogma comum fundamental. Fins justos podem ser alcançados por meios justificados. Meios justificados podem ser aplicados para fins justos. O direito natural almeja justificar os meios pela justiça dos fins. O direito positivo garantir a justiça dos fins pela justificação dos meios, né? Bem, ao dizer isso, então, o Walter Benjamin ele propõe ultrapassar esse conflito inconciliável, né, entre meios e fins, entre o justnaturalismo e o positivismo. Ainda na página 124, ele diz: se o direito positivo é cego para o caráter incondicional dos fins, então o direito natural o é para o caráter condicional dos meios. O que o Benjamin afirma é que os princípios, então, do direito natural levam apenas a uma casuística, né, sem fundo, sem um fundamento, e, por outro lado, o direito positivo oferece um ponto de partida aceitável, né, como fundamento hipotético, pois ele diferencia os tipos de violência sem levar em consideração a sua aplicação, os seus fins, né? Como eu disse, isso escapa ao justnaturalismo, a reflexão feita pelo justnaturalismo. Então, trata-se de uma distinção entre a violência historicamente reconhecida, sancionada, posta, e a não sancionada, né? Os fins que não gozam de reconhecimento são considerados naturais, e os fins de direito são aqueles em relação aos quais há um consentimento ou um reconhecimento histórico geral. Em suma, então, distingue-se apenas entre a violência conforme ou não ao direito. É só isso que o positivismo faz, né? Uma distinção entre qual violência é conforme ao direito e qual não é. Aquela que é conforme ao direito é justa do ponto de vista do direito e a outra não, né? Mas, né, diz o Benjamin, a tarefa da crítica exige em se colocar, de certa maneira, sob uma certa distância desse critério de diferenciação que é simplesmente imanente, circular, ou seja, que parte do próprio direito, daquilo que ele estabelece como lícito ou ilícito, né?
Então cito o Benjamin, na página 125. Em uma palavra, se o critério que o direito positivo estabelece para a conformidade ao direito da violência só pode ser analisado segundo o seu sentido, então a esfera de sua aplicação deve ser criticada segundo o seu valor. Para essa crítica, deve-se então encontrar o ponto de vista externo à filosofia do direito positivo, mas também externo ao direito natural. Em que medida apenas a reflexão histórico-filosófica sobre o direito pode fornecer tal ponto de vista, vai ficar claro. Né? Fim da citação aqui do Walter Benjamin. Então, na argumentação dele, fica clara essa recusa inicial da posição tanto do direito natural, em termos desses fins justos, como também do direito positivo, né, por meio de uma reflexão histórico-filosófica sobre o direito. Né? Então ele recusa tanto o direito natural quanto o positivo. E na página 125 tem uma passagem que ele expressa isso. O sentido da diferenciação entre violência conforme ao direito e a não conforme ao direito não está ao alcance da mão. Deve-se evitar resolutamente o mal-entendido do direito natural, segundo o qual esse sentido consiste na diferenciação entre uma violência para fins justos e para fins injustos. Então não é dessa maneira que o Benjamin vai pensar, e ele prossegue sua argumentação voltando-se para certas relações de direito determinadas, em especial específicas de seu tempo, da Europa do seu tempo. E ele entende que é preciso dar esse passo, digamos assim, para deixar clara a função diversificada da violência, dependendo se ela serve a fins naturais ou de direito e que se dependem de um reconhecimento histórico. Em geral, ressalta o Benjamin, a tendência é acreditar que os fins naturais não são alcançados pelo uso da violência, apenas os fins do direito. Agora, o Benjamin observa que os fins naturais dos indivíduos, quando perseguidos com violência, maior ou menor, devem colidir com fins de direito. Então, a máxima que o direito nas mãos dos indivíduos, a autodefesa ou a vingança privada, ela é vista como um perigo capaz de solapar a ordem. Então, daí a importância do monopólio do uso da violência. Então, mais do que fins justos, é o monopólio da violência aos olhos do Walter Benjamin que visa garantir o próprio direito. Então, percebo que a violência ela acaba servindo mais como um instrumento de preservação, de manutenção da ordem, do que propriamente realização da justiça. Esse é o ponto que o Walter Benjamin vai defender aqui na página 127 do texto. Eu vou citar ele. Poderia-se dizer que um sistema de fins de direito torna-se insustentável se em algum lugar ainda se permite que fins naturais sejam perseguidos de maneira violenta. Mas isto é, inicialmente, um mero dogma. Em contraposição, talvez se devesse levar em conta a possibilidade surpreendente de que o interesse do direito em monopolizar a violência com relação aos indivíduos não se explicaria pela intenção de garantir os fins de direito, mas, isso sim, pela intenção de garantir o próprio direito. De que a violência, quando não se encontra nas mãos do direito estabelecido, qualquer que seja este, o ameaça perigosamente, não em razão dos fins que ela quer alcançar, mas por sua mera existência fora do direito. Fim da citação aqui. Então perceba, o interesse do direito de monopolizar a violência, como a gente viu, aliás, no Walter Benjamin, essa ideia da monopolização do uso da força, ou pelo menos da força considerada legítima, o interesse, então, do direito nesse monopólio não se explica, é isso que o Benjamin está dizendo, não se explica pela intenção do direito de garantir os fins do direito. Quais seriam esses fins? A paz, a justiça, os fins justos. Não se justifica por isso a violência, mas sim pela intenção de garantir o próprio direito. Então, a violência, quando não se encontra nas mãos do direito estabelecido, o ameaça perigosamente, percebe? Então, por isso que é preciso monopolizar o uso da força. Por isso que só o Estado pode usar legitimamente da força. Porque quando cada um pode usar da força, isso ameaça a ordem instituída, perceba? Mas esse seria o principal motivo. Então, não em razão
dos fins que ela quer alcançar, mas sim da mera existência do direito. É por isso que o monopólio se faz necessário. Além disso, a instauração do direito, para Walter Benjamin, é a instauração de poder, enquanto tal, um ato de manifestação imediata de violência, né? O Benjamin, então, ele faz, nesse ponto, uma referência, né? Uma figura curiosa, a figura justamente daquele que afronta a lei, né? Que usa da violência contra a lei, a figura do grande criminoso, né? E o Walter Benjamin vai observar o seguinte: olha, não é à toa que existe uma certa admiração, que essa figura desperta uma certa admiração, uma curiosidade, um interesse grande, né? É conhecido os relatos, né, literários, sobretudo desses grandes personagens do crime, do mundo do crime, essa figura, né, dos criminosos, né, que desperta uma certa admiração, né, por mais repugnante que sejam seus fins, por mais cruéis que sejam, né? E ele vê, né, o Walter Benjamin, nessa atração, um indício da suspeita, né, de que a multidão, que a suspeita que ela tem, né, que o povo, as pessoas têm em relação à justiça do direito vigente, ou seja, todo mundo desconfia dos fins do direito, essa que é a questão. Uma suspeita, então, que alude a essa origem violenta do direito, né? O Benjamin, então, analisa essa atração popular provocada pela figura do grande criminoso como um reflexo dessa suspeita generalizada da origem violenta do direito. A violência, então, aparece como ameaçadora, como algo que, e, portanto, se contrapor a essa violência do direito, provoca uma certa admiração. Enfim, então, na figura do grande criminoso vai entrar em cena justamente essa violência que ameaça a violência do direito, né, instaurada pelo direito. E, portanto, uma violência que ameaça instaurar um novo direito, um outro direito. Ainda que impotente essa figura do grande criminoso, o Estado teme esse tipo de violência, simplesmente pelo seu caráter revolucionário, pelo caráter que ela traz de uma possibilidade de instauração de um novo direito, de uma nova ordem, né? Bom, além da figura do grande criminoso, outra figura que o Walter Benjamin vai analisar, outra questão que ele vai analisar é o caso da greve, né, e do direito de greve, né? E ele vai fazer uma distinção. Primeiro ele vai dizer que há uma espécie de greve, que é aquela que se assenta no suposto direito de greve, que é uma espécie de direito à violência, um certo uso da força, mas de uma maneira regrada, digamos assim, e que o Benjamin vai dizer que funciona como uma espécie de chantagem, uma chantagem que o trabalhador faz em relação aos seus empregadores, é um mecanismo usado então por eles para certas conquistas trabalhistas, tal. Essa modalidade então de greve é considerada pelo Walter Benjamin como instauradora de direito, né? Ela visa retomar ao trabalho depois de um conjunto de concessões superficiais que são discutidos ali. Esse tipo de greve é considerado por Benjamin violenta e chantagista, né? Ele dá exemplos, né, da greve de médicos na Alemanha no seu tempo, que seria esse tipo de greve. E ele diz, né, que seria um uso repugnante, inescrupuloso da violência, etc. Então, é uma espécie de chantagem que é mal vista pelo Walter Benjamin. A concessão mesma do direito de greve é vista por Benjamin como algo contraditório, né, aos interesses do próprio Estado, mas que é como se o Estado concedesse um certo direito de greve, mas encontrasse o seu sentido numa certa estratégia maior, que visa inibir ações violentas e também, de certa maneira, circunscrever, delimitar esses movimentos dentro de um certo limite que não vai colocar em ameaça o próprio direito ou o próprio Estado. Então, o direito de greve seria basicamente algo que tenta evitar que uma certa reação revolucionária dos oprimidos, que podem e que muitas vezes de uma greve acabavam descambando para sabotagem, por fogo em fábrica, fazer outras ações gerais de revolta, né, de insurreição. Enfim, então o Walter Benjamin vê nesse direito de greve uma espécie de domesticação da greve, né, que
faz da greve, na verdade, um instrumentozinho de negociação para vantagens superficiais, é uma espécie de chantagemzinha. Mas, por outro lado, Walter Benjamin entende que há um outro caso de greve, que ele vai chamar de greve geral revolucionária, que é aquela que não quer só obter pequenas concessões, mas sim aniquilar o poder do Estado. Enfim, então, aos olhos do Estado, essa greve revolucionária, em contraste, né, com essas greves parciais, pacíficas, essa sim é vista como uma ameaça. O Estado, então, vai considerar um abuso de direito esse tipo de movimento e vai decretar situação de emergência. Essa não é aceitável. Esse tipo de greve é vista por Walter Benjamin como uma greve assim, anarquista, transformadora, que desencadeia uma subversão e que, na verdade, ela instaura um tipo de violência que o Benjamin vai dizer que é uma violência pura, revolucionária, para além do direito, né? E que não é violenta. Depois a gente vai ver isso. E nessa, como se a história, né, como eu disse já inicialmente, fosse uma sucessão de violências, que é a instauração e manutenção do direito, e essa violência ela interrompesse essa continuidade da violência, e por isso pode ser vista como uma violência não violenta, ou pura, ou aquela que põe fim a esse contínuo de violência, né? Mas enfim, mais para frente vamos ver isso. Por hora, convém lembrar então que o argumento do Walter Benjamin é ver nesse direito de greve, assim, nesse direito de greve não, nessa greve revolucionária, algo próximo de uma violência que interrompe uma determinada violência contínua instaurada pelo direito. Bom, vamos ler então uma passagem do Walter Benjamin na página 143 sobre isso. Diz ele: enquanto a primeira forma de suspensão do trabalho é violenta, uma vez que provoca só uma modificação exterior nas condições de trabalho, a segunda, enquanto meio puro, é não violenta. Então, para Walter Benjamin, a greve parcial é que é propriamente violenta, que mantém o direito. A segunda não. Ela seria não violenta, mas não violenta porque o meio dela é puro, é um meio revolucionário, né? Enquanto a greve política disciplinada, parcial, pode ser comparada a um mero bloqueio que mantém o Estado, que mantém a disciplina, né? A greve geral não. Ela tem uma outra dinâmica, ela visa aniquilar o poder do Estado e tem uma postura não reformista, portanto, mas revolucionária. Continuo, então, citando Benjamin, com efeito, esta não acontece com a disposição de retomar o trabalho depois de concessões superficiais ou de qualquer modificação das condições de trabalho, mas com a resolução de retomar apenas um trabalho totalmente transformado, sem coerção por parte do Estado, uma subversão, que esse tipo de greve não apenas desencadeia, mas leva à sua completude. Por isso, a primeira modalidade de greve, a greve parcial, política, ela é instauradora do direito. A segunda, anarquista. A segunda é a greve revolucionária. Ela é anarquista. Na esteira de algumas observações ocasionais de Marx, Sorel, o Georges Sorel, recusa para o movimento revolucionário qualquer tipo de programas, utopias, numa palavra, de instaurações de quaisquer formas de direito. Então essa guerra revolucionária não visa instaurar qualquer forma de direito. Bom, e o Benjamin então sustenta que o caráter violento de uma ação não deve ser então julgado seus efeitos ou fins, pois a greve geral, autenticamente revolucionária, pode certamente produzir consequências catastróficas, mas apenas segundo a lei de seus meios. Cito então o Benjamin, página 144, diz ele: o caráter violento de uma ação não deve ser julgado segundo seus efeitos ou fins, mas apenas segundo a lei de seus meios. Sem dúvida, o poder do Estado, que tem olhos apenas para os efeitos, se contrapõe precisamente a essa modalidade de greve como se fosse violência, em contraste com as greves parciais, que na maioria das vezes são de fato formas de chantagem. Então,
o Benjamin continua e resume esse ponto, né, dessa figura do criminoso, da guerra e da greve. Ele diz o seguinte, na página 131. Na figura do grande criminoso entra em cena, confrontando o direito, essa violência que ameaça instaurar um novo direito. Ameaça que, embora impotente, faz, nos casos significativos, estremecer o povo, ainda hoje em dia, como nas épocas arcaicas. O Estado, entretanto, teme essa violência pura e simplesmente por seu caráter de instauração do direito e, ao mesmo tempo, é obrigado a reconhecê-la como instauradora de direito quando potências estrangeiras o forçam a conceder o direito de guerra e classes o direito de greve. Então, o Walter Benjamin está discutindo essas formas de exercício da violência que tem uma dimensão não apenas de negociação ou de reforma com o poder instituído, de um poder instituído, mas que se colocam, se contrapondo a esse poder, ameaçando esse poder e destituindo aquilo que está posto, né? E é essa forma de violência que, como a gente vai ver na frente, o Benjamin vai chamar de pura ou de revolucionária. E vamos ver também qual a natureza desse tipo de violência. Bem, por hora, acho que a gente pode finalizar a primeira parte da aula e na segunda eu começo falando da polícia, da análise que Walter Benjamin faz da polícia.